Nossa, eu sempre quis gravar esse vídeo. E talvez eu esteja uns 10 anos atrasada, mas tudo bem. Oi pessoal, meu nome é Clara, eu tenho 25 anos e daqui a um mês e meio eu vou me mudar pra Itália. Que loucura tá falando isso e botar isso em voz alta, eu acho que eu ainda não tô acreditando todas essas mudanças e tudo que tá acontecendo comigo. Mas daqui a um mês e meio eu tô indo pra Itália pra passar 2 anos, pelo menos 2 anos, pra fazer o meu mestrado em comunicação. E eu decidi que essa era a hora de eu finalmente ter coragem e criar um canal no YouTube. Eu cresci assistindo YouTube, eu cresci vendo as pessoas documentarem a vida delas, as pessoas indo viajar, os vlogs, eu via tudo, acompanhava várias pessoas e sempre via a vida delas e levava muito como inspiração de, meu Deus, um dia eu quero fazer isso e um dia eu vou ter coragem, um dia eu quero também começar o meu canal. Porque eu sou uma pessoa muito nostálgica, sempre fui. Eu amo documentar a vida, eu amo gravar as coisas pequenas e ter aquelas memórias comigo pra sempre. Quando eu fiz intercâmbio no ensino médio, eu queria muito ter começado um canal, mas na época eu não tinha equipamento, eu não tinha nem computador, não conseguia editar no meu celular, então acabou que eu nunca levei esse projeto pra frente. Mas agora, finalmente, eu tenho os meios que eu posso fazer isso e que eu posso fazer isso do jeito que eu sempre sonhei. Então eu decidi criar esse canal. E também pra conseguir incentivar as pessoas e falar o processo, porque eu acho que estudar fora às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Se você tem os suportes necessários, você consegue muito facilmente. Então, eu criei esse canal para documentar e para incentivar as outras pessoas. Eu quero muito que a minha família veja isso e que os meus pais vejam os meus vlogs e os meus amigos que vão ficar no Brasil possam acompanhar a minha vida e que eu possa olhar para trás e ver tudo que eu fiz e tudo que eu conquistei e saber que muito disso foi porque eu nunca deixei de sonhar e eu sempre fiz o máximo pra realizar todos os meus sonhos, assim. Eu sempre soube que eu queria estudar fora. Com 13 anos eu já queria fazer intercâmbio, eu enchi o saco de todo mundo ao meu redor falando eu preciso, eu quero muito, é o meu sonho, mas a gente não tinha condição financeira nenhuma e foi aí que eu encontrei o Rotary, que foi a instituição que eu fiz o meu intercâmbio, eu sempre fiz parte desde os meus 11 anos do Interact, do Rotary, e aí com 15 anos eu entendi que era a minha vez de tentar tirar esse sonho do papel e fazer um intercâmbio. Foi aí que, com 17 anos, eu saí aqui do Brasil e fui passar um ano em Taiwan, estudando numa escola, num high school, né, numa escola vocacional de ensino médio, estudando turismo de manhã e à tarde fazendo aulas de mandarim numa universidade de línguas. E foi um sonho, eu acho que até hoje foram os momentos mais felizes da minha vida. Eu acho que ninguém nunca supera o intercâmbio, né, mas falando por mim, eu sou uma pessoa extremamente nostálgica, então eu acho que eu nunca vou superar os anos de 2018 e 2019, foram os melhores anos da minha vida. Falo com toda a propriedade, não é da boca pra fora, eu amei todo mundo que eu conheci no intercâmbio, eu amei o ambiente que eu tava, eu amei minhas famílias, tudo. Eu sou eternamente grata por tudo que eu conquistei lá. E quando eu voltei, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa fora. Em 2023, eu ia fazer intercâmbio pela faculdade, mas eu desisti. Eu tinha juntado dinheiro, eu tinha uma grana ok pra ir, só que meus pais estavam numa situação financeira não muito favorável e eu tinha um dinheiro muito limitado. Eu ia conseguir pagar a minha acomodação por um ano, porque eu ia ficar um ano fora, mas eu só ia conseguir pagar isso. Então, se eu não arrumasse um emprego lá, e era em Libra, né, que é extremamente caro. Então, se eu não arrumasse um emprego lá, nos primeiros meses eu já não ia conseguir me manter. E esse pensamento começou a me apavorar muito, porque eu sou independente financeiramente dos meus pais desde os 19 anos. Então, ter esse momento de, meu Deus, olha, eu vou precisar passar por muito perrengue, me assustou muito. Na época eu falei pra minha psicóloga, eu falei, tipo, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso e eu acho que tava tudo bem. Eu era mais nova, eu não tinha uma visão tão formada em relação ao que eu queria, ao que eu quero. Eu ainda não tenho, na verdade. Mas eu acho que hoje em dia mais do que naquela época. E eu acabei não indo. Então eu tive muito medo e falei, não, eu vou ficar. E aí agora, 2 anos depois, eu passei pra fazer mestrado na Itália. Eu me inscrevi em 3 faculdades e passei em 2 delas. E foi um sonho, a hora que eu recebi a hora que eu recebi o e-mail, a hora que eu abri o e-mail e vi que eu tinha passado, eu falei, não, eu acho que não tá acontecendo, não pode ser real. E eu acho que ainda não caiu a ficha, na verdade,
Acho que vai demorar um pouco pra cair a minha ficha, porque eu finalmente vou realizar esse sonho de morar fora, estudar na Europa. Eu sempre quis, eu sempre tive vontade. Eu passei alguns meses lá em 2017 e foi um sonho. Eu conquistei muita coisa nesses 3 meses que eu nem acreditava. Então, poder voltar e poder explorar esse continente, explorar os países que eu sempre sonhei, vai ser perfeito. Eu acho que vai ser uma jornada digna de se documentar e compartilhar com as pessoas. Então, é isso. Eu acho que no próximo mês e meio vou usar esse tempo pra poder contar um pouco mais pra vocês do processo, como que eu consegui passar, como que foi pra me inscrever, quais papéis foram necessários, quais documentos necessários, quanto custa. Então eu vou usar esse momento pra focar bastante em passar essas informações pra quem tiver vontade, e a partir de setembro vocês vão ver o meu dia a dia, a minha rotina e vários conteúdos que eu já tô muito animada pra gravar lá na Itália e nas minhas viagens e na faculdade. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem de me acompanhar. Eu com certeza vou amar gravar esses vídeos, nem que seja só pros meus pais assistirem. Eu acredito muito que compartilhar esses momentos com quem você ama te aproxima muito das pessoas, e é isso que eu pretendo fazer. Porque eu acho que passar 2 anos longe das pessoas que eu amo vai ser muito difícil, mas ao mesmo tempo vai ser muito gratificante olhar pra trás e ver que eu superei esse desafio e ver que eu consegui passar por cima dos meus medos e me jogar no mundo. Então, é isso. Espero que vocês curtam também acompanhar essa jornada comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu posso responder aqui no vídeo, eu posso fazer alguns vídeos também falando sobre o processo pra quem tiver curiosidade. E é isso. Muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo.